Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra, tudo aqui tranquilo aí, pessoal? Canal Arte da Guerra, blog Velho General, canal Pátria e Defesa, canal Ao Bom Combate, Coronel Paulo Filho, Rogério Itablian, os irmãos Russo, Ângelo Nicolás, essa família Arte da Guerra fica cada vez maior aí, tá trazendo notícias, informação de primeira linha para vocês, gente. Melhor time de análise de defesa da internet brasileira. Vamos dar um retorno do som aí, pessoal. Prazer enorme receber vocês no programa hoje. Já está aqui na redação o Coronel Paulo Filho e o Albert Cabaé, time dos três Mauais. E aí, gente, tudo tranquilo? Como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Cabaé, Coronel Paulo Filho, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tranquilo. Tudo bem, Robson? Tudo bem, Albert? Toda vez que Tudo eu bem. vejo essa abertura aí com o melhor regimento de cavalaria do Exército, 11 RCMEC, eu chego a bom. arrepio, viu? Muito bom, muito bom. Pessoal, eu tive ontem lá no CMO e o pessoal mandou um abraço aí, tá? A turma lá, pessoal da tua turma, Coronel Negrão, das Forças Especiais, mandaram um abraço aí para você, Paulo. Hoje tua orelha deve ter coçado lá, a gente falou de você, estava falando mal de você aí. Falando bem. Muitos falando amigos bem. lá, né? Eu servi lá, comandei lá o regimento, né? Uhum. Depois eu servi lá no CMO, conheço bem. Ali, o moral da tropa é esse. Deixa eu mostrar aqui, gente. Porque o pessoal da live de ontem não viu. Isso aqui é a plaquinha que eu ganhei da palestra que eu fiz lá no CCOP do CMO, do Comando Militar do Oeste, tá? Então foi muito bem recebido lá, foi muito bacana. Realmente, olha, um dia maravilhoso que eu passei com eles ali. Gente. Aqui, Robson, deixa eu mostrar que você mostrou o teu, eu vou mostrar o meu também. Fala aí, fica à vontade. Sabe o que é isso aqui, não? Eu sei que é um cavalo, mas... Um cavalo, mas tem um índio guaicuru do lado dele aqui. Põe aí, pessoal ver. Pode pôr na tela aí, pessoal ver. Eu te dou destaque aqui, eu vou dar destaque. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É isso aí. O índio guaicuru aí, ficou legal. Muito tá vendo bem ali, feito. Uma peça muito bonita. O índio guaicuru do lado da segurança, porque os índios guaicurus simbolizam a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Guaicurus. Mas você sabe que combateram ao lado do Brasil na Guerra da Tríplice Aliança, né? Eu vi um vídeo do EB, me mostraram na palestra ontem, de um índio falando ali, o índio fardado, né, com a farda do soldado do exército, e falando a língua local, né, a língua deles, e mostrando a integração com as Forças Armadas. Eu fiquei espantado, eu achei muito legal. Achei que o EB, como sempre, mandou muito bem nisso. Isso é muito comum, Robson, especialmente na Amazônia, né? Os soldados na Amazônia, daqueles pelotões de fronteira, são indígenas, né? Quase 100%. E falam a sua língua lá, normalmente, sem problema. É muito interessante. Vamos fazer um trabalho disso aí, gente. Nós vamos trazer isso para vocês, que é interessante conhecer essa faceta do Exército que muita gente não conhece. O Cabaé, quero te fazer uma pergunta aí. Nós estamos lançando o curso da Rússia, tá? Um curso excelente aí. A Rússia é um país que vem ganhando cada vez mais importância no cenário internacional. Quero saber o seguinte, vai ter desconto hoje para a turma aí? Pô, já? Vai sim. O Robson, o Albert é louco para dar um desconto. Você ainda provoca, pô? Fica dando prejuízo para a firma aí. A firma vai quebrar já aí. Já a gente está quebrando aí. Vai ter desconto durante a live. O preço normal do curso é R$ 149,00 e a gente está oferecendo um cupom para quem estiver assistindo a live aí, o preço vai para R$ 120,00. É um cupom de R$ 29,00 de desconto no curso sobre a Rússia. O código do cupom é Putin, já que a live é sobre o Putin, o Afeganistão, etc. O código do cupom é Putin. É que eu vou colocar aqui. Muito bem. Bom,
Gente, é o seguinte, vou colocar em destaque aqui na tela. André Henrique, obrigado pelos superchats aí, tá, camarada? Um grande abraço para você. Fica com Deus. Deixa eu achar É Putin em minúscula, Albert? Faz diferença ou não? É, tudo minúsculo. Tudo minúsculo. Então, a plataforma transforma em... Eu coloco em maiúsculo o código de cupom, mas a plataforma converte para minúsculo, então tá bom. Mesmo. Pessoal, seguinte. O Vladimir Putin tem sido um crítico ácido da política externa dos Estados Unidos e, mais recentemente, da maneira como os americanos saíram do Afeganistão. Então, eu queria a opinião de vocês, tá? Então, junto com a gente no curso aí, sobre o seguinte: como é que o Putin vai lidar com tudo isso? Porque, se por um lado, né, essa saída do Afeganistão é um grande desprestígio para os americanos, nós temos que lembrar que o radicalismo islâmico é um problema para a Rússia também. Então, eu queria a abordagem de como é que vocês estão vendo essa questão toda do Putin aí. Ele já fez uma reunião ali com os países da Ásia Central, ali, que eles têm eles são tratados, né, uma aliança, né, ele já fez ele andou fazendo umas reuniões ali com eles, ele tem uma preocupação aí de que, com essa fuga de muitos refugiados afegãos procurando fugir, que tenha islâmicos radicais infiltrados aí, que possam vir a causar problemas, né? Sempre teve, né? No caso dos refugiados sírios, teve gente do Estado Islâmico que acabou se infiltrando. É complicado, né? Sempre... Quando é em massa assim, você não tem muito como... Não tem. Vão ser milhares de pessoas, né? Vão ser milhares. Paulo? Bom, mais uma vez, então, boa noite a todos aí, boa noite ao pessoal que está nos acompanhando. Sempre um grande prazer estar com vocês aqui no canal Arte da Guerra. Robson e Albert, a Rússia é um player, né, importantíssimo na região. Nós não podemos esquecer que aquelas repúblicas do centro da Ásia que fazem fronteira com o Afeganistão, né, o Turcomenistão, Uzbequistão e o Tadiquistão, eram repúblicas da União Soviética até 1991, eram território soviético. O Albert falou no organismo do Tratado de Segurança Coletiva, OTSC, que é o organismo, é tipo mal comparando, né, uma aliança militar, uma pequena OTAN, que reúne a Rússia e os países da Ásia Central. O Tadiquistão, que é o que tem recebido mais refugiados, o maior fluxo de refugiados afegãos, já acionou o organismo de Tratado de Segurança Coletiva, pedindo ajuda, né, para lidar com essa situação dos refugiados. Nós também não podemos nos esquecer que os tadiques e os uzbeques... O mapa da região aí para o pessoal se situar, tá? O Tadiquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão, o Quirguistão, todas as repúblicas aí de maioria islâmica, né? Mas prossiga, Paulo, perdão. Todos esses países que têm final tão significa terra daquele povo, né? Então, assim, Tadiquistão, terra dos tadiques. Uzbequistão, terra dos uzbeques, né? E assim sucessivamente. Bom, essas etnias, tadiques e uzbeques, elas estão dos dois lados da fronteira. Inclusive, a Aliança do Norte, aquele grupo que se contrapõe ao Talibã, é justamente formado, né, em grande parte por essas etnias, tadiques e uzbeques. Então, assim, é uma relação tensa, sempre foi uma relação tensa. A Aliança do Norte, então, é justamente a aliança desses povos do Norte, e há um fluxo de refugiados, então há uma tensão. Esses países são países pobres, né, países com economia muito deficiente, que estão também sofrendo, como todos os outros países do mundo, por causa da crise da Covid-19. Então, se você somar isso, uma crise de refugiados, esses países não têm pouquíssimas condições de lidar com essa situação. Isso sem falar na ameaça, né, de separatismo. Então, os separatistas tchetchenos, por exemplo, será que os russos não temem que esses separatistas sejam apoiados
por grupos dentro do Afeganistão, né? Por grupos como aconteceu lá o ISIS-K, né? Será que outros grupos radicais islâmicos que possam, por acaso, se homiziar a partir de agora no Afeganistão não vão apoiar essas minorias? Então, o mesmo temor que a China tem em relação aos uigures, a Rússia também tem, né? É claro, né, Robson, você falou, né, que o Putin estava criticando os Estados Unidos, o Xi Jinping também criticou. Todo mundo vai aproveitar para tirar uma casquinha, afinal foi uma derrota, né? Agora, a gente tem que considerar que no médio e no longo prazo, no curto prazo é uma derrota para os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. É uma vergonha, é um trauma, vai gerar muita comoção interna, muita discussão interna, já está gerando. Agora, o que acontece é o seguinte, com a saída dos Estados Unidos do Oriente Médio e do Grande Oriente, Afeganistão não é Oriente Médio, né? É Ásia, mas sim, saída do Afeganistão, saída da Síria, saída de todos os lugares do Oriente Médio, né? Os Estados Unidos, se por um lado eles deixam um espaço para a Rússia e China, eu escrevi isso no artigo que eu publiquei agora ontem, por outro lado eles estão dando um problema também, né? Para russos e chineses. O chinês, enquanto o americano estava no Afeganistão, não estava preocupado com a estabilidade lá. A partir de agora, a estabilidade do Afeganistão passa a ser um problema principalmente chinês, né? Também, além de russo, e além de iraniano, além de paquistanês. Então tem vários atores aí para a gente conversar. O que é interessante, gente, que o Coronel Paulo colocou, e acho que é a tônica que a gente tem nos 3 lauais, é que a gente não olha só o cenário imediato, né? A gente costuma pensar ver o longo prazo. O longo prazo, que pode haver uma desestabilização regional aí, né? Ontem eu estava conversando lá no CMO, a gente estava conversando com alguns militares que fizeram trabalhos com relação a Oriente Médio, que a gente percebe que muita gente que se debruça sobre o assunto acredita que pode haver um recrudescimento desses grupos extremistas islâmicos, não só no Oriente Médio, mas também na África, né? A gente tem que lembrar que o Talibã e o que ele representa, lógico, o Talibã está bem aquém de grupos que nem a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, etc. Mas aquilo que ele representa, a ideia de um islamismo fundamentalista, vai acabar sendo vitorioso, vai acabar influenciando outros grupos, né? Vai ser difícil fugir disso, viu, gente? Não sei como é que vocês veem isso aí. Tem o Boko Haram na África, né? Exatamente. O que acontece é o seguinte, né, Robson? Nós temos que lembrar que os Estados Unidos ficaram 20 anos no Afeganistão. Sim. Então, toda a burocracia do Estado afegão, o burocrata do Ministério da Agricultura, o burocrata do Ministério da Saúde, o cara da polícia, o cara do exército, o cara do governo, o cara que resolve tudo, toda a estrutura, toda a máquina governamental, ela foi formada nesses 20 anos, certo? Então, a partir do momento que o Talibã assume o governo, o que vai acontecer? Boa parte dessa máquina pública fica com medo, afinal de contas, o cara lidava com quem? O cara lidava com os órgãos americanos, né, com o exército americano, com os demais órgãos do executivo americano, que estavam lá tentando fazer o tal do state building, né, construir aquele país. Então, eles fugiram. Fugiram. Então, de um dia para o outro, toda a estrutura governamental é como se amanhã a gente acordasse no Brasil, não tivesse mais nada funcionando, nada no poder executivo, nos municípios. Como é que ficou o prefeito que lidava com o americano no momento que ele viu que o Talibã estava chegando? Esse cara rapou fora, pô. Ou ele sumiu, ou ele fez acordo. Mas assim, então o Talibã agora tem um problema enorme para resolver. Uma coisa é conquistar o poder. Outra coisa bastante diferente agora vai ser tocar o governo. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ser obrigado a fazer concessões, pô. Então, assim, ele vai ser obrigado a chamar o cara lá e falar assim, meu filho, olha só, você conviveu bem com os americanos, mas você é muito importante para a gente, você vai ter que desempenhar essa tua função no governo. Ele vai ser obrigado a contemporizar, é isso que eu quero dizer. E aí, como é que aquele radical lá do chão, lá, né, do grassroots, né, o cara da base, né, o soldado talibã,
ele vai olhar para cima e vai falar assim, pô, esses caras não estão fazendo o que eles sempre pregaram, eles estão contemporizando, porque governar é encontrar soluções médias, né? É contemporizar, é arrumar saídas. Eles não vão conseguir tocar a ferro e fogo. Se eles quiserem tocar o governo só com os radicais do Talibã, só com o pessoal do Talibã, eles não vão conseguir. Eles vão quebrar o resto do país em 6 meses. Eles não vão conseguir. E aí, será que esse cara, que é Talibã, ele não vai se radicalizar, ele não vai concordar com o ISIS-K e vai dizer assim, pô, esses caras que estão certo, o Talibã contemporizou, o Talibã não tem diferença nenhuma do governo que nós tiramos, é tudo a mesma coisa. Então, por mais que o Talibã diga que não vai, que não vai permitir grupos terroristas no seu solo, talvez ele não consiga, porque talvez ele não tenha nem condições de não permitir isso. Então, assim, eu só coloquei essa ideia para a gente pensar, né? Não é possível. Mas o risco disso se desenvolver para um caos é grande. Uma guerra civil, enfim. Sem falar nisso, né? Na tal da guerra civil, porque a Aliança do Norte, aí se você tiver um ISIS-K, uma Al-Qaeda descontentes com um eventual governo Talibã contemporizando, isso pode virar uma bagunça tremenda. Exatamente. E é isso que preocupa a Rússia e preocupa a China. Porque o problema que eu vejo, gente, né, que pode acontecer aí, e eu acho que o russo e o chinês ele tem uma visão mais distanciada disso, eles não vão embarcar nessa. É que um erro muito grande que eu acho que aconteceu no final da Guerra Civil do Afeganistão, aí lá por 96, quando o Talibã assume, é que o Ocidente virou as costas para aquilo, né? E nós sabemos como é que acabou esse negócio. Então, eu acho que o russo e o chinês eles têm uma visão mais pragmática, né? Já perceberam que não dá para virar as costas para esse problema, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou bastante curioso, viu, Robson? Nós não temos bola de cristal, mas... Não temos. A gente trabalha com prognóstico só, né? Vai ser interessante a gente acompanhar. Certamente vai ser muito interessante. Vai ser fácil não para os russos e para os chineses. Especialmente não vai ser fácil para os afegãos, né? Vai ser muito complicado. A Maria Zakharova já falou hoje que Moscou vai considerar reconhecer um governo, né, um novo governo do Afeganistão, dependendo de que tipo de governo eles formarem, né? Se for um governo que considere todas as forças aí que estão no país, enfim, um governo de coalizão, vamos ver como é que isso vai caminhar. O primeiro governo do Talibã foi o que o Robson falou. O primeiro governo do Talibã só foi reconhecido por 3 países, pela Arábia Saudita, pelos Emirados Árabes Unidos e pelo Paquistão, né? Dizem aí, né? Dizem as más línguas, né, fofoca histórica, que o serviço secreto paquistanês foi um dos responsáveis pela criação do Talibã, né? Sim. Por quê? Porque o governo comunista, né, que estava no poder lá, ele era favorável ao pró-Índia, né? Ele estava se aproximando da Índia. Se eu puder mostrar um mapinha, eu tenho um mapinha aqui também. Opa, vamos lá, coloca aí. Conseguiu aí? Vamos ver, compartilhar. Vamos ver aqui, vamos ver. Deu certo, hein? Pronto, tá aí, tá na mão. Então, a gente vê aqui, né, que a fronteira, o que o Afeganistão, o que o governo do Paquistão considera em relação ao Afeganistão? O Afeganistão dá para o Paquistão profundidade estratégica, né? O que é profundidade estratégica? No caso de uma guerra com a Índia, que é o arqui-inimigo, né, arqui-rival do Paquistão, por causa da briga pela Caxemira, se o Afeganistão for um país amigo, ele consegue ter profundidade estratégica, ele consegue guardar suprimento, consegue ter área para recuar, né, em direção ao Afeganistão. Se o governo do Afeganistão for favorável à Índia,
o Paquistão está ferrado, né? Ele fica ensanduichado entre a Índia e um governo favorável à Índia, o que é um problema na retaguarda dele. Então, para o Paquistão, do ponto de vista estratégico, para o Paquistão, é muito importante, no seu confronto com o Afeganistão, que seja, com a Índia, que o Afeganistão seja um país amigo. Tanto é que a imprensa paquistanesa comemorou que uma das primeiras embaixadas a evacuar Cabul, agora, foi a embaixada da Índia. E a embaixada do Paquistão ficou o tempo todo lá no Afeganistão, não saiu, né? Paquistão, Rússia e China não tiraram suas embaixadas, permaneceram as embaixadas lá o tempo todo. Ou seja, um governo talibã é muito melhor, muito mais favorável ao Paquistão do que a Índia nesse confronto, né? E aqui a gente vê bem os países que o Albert mostrou antes, né? O Turcomenistão, o Uzbequistão e o Tadiquistão, que são esses 3 países da Ásia Central que fazem fronteira com o Afeganistão. E tem o Irã, né? O Irã, como a gente sabe, é um país xiita, e o Talibã é uma corrente sunita, né? Do Islã. Então, assim, eles não são melhores amigos, mas o Irã e o Talibã vão tentar conviver da melhor forma possível, porque é interesse para os dois, né? E é um grande problema também de refugiados, né? Já está na casa aí de 400 mil refugiados afegãos, né, no Irã, e esse número deve ter crescido bastante nos últimos dias. De modo que nós temos aqui todos os envolvidos, né? O Paquistão, o Irã, aí os países da Ásia Central, a Rússia lá em cima, e a China, né? Como nós mostramos, esse corredorzinho estreito aqui chama corredor Wakhan, esse corredor que liga o Afeganistão à China. Essa fronteira aqui tem mais ou menos 70 quilômetros de largura, 74 quilômetros de largura. Isso aqui são montanhas, né? É uma região de dificílimo acesso, mas do outro lado da China aqui está a província de Xinjiang, onde a minoria uigur, né, almeja, se não separatismo, pelo menos uma grande autonomia. E há um movimento terrorista, separatista, que é o movimento do Turquestão Oriental, que é um grande temor da China que encontre guarida também no Afeganistão. Ou seja, China e Rússia e todo mundo não perderam a oportunidade de criticar os Estados Unidos por tudo que aconteceu, mas no médio prazo, a saída do Afeganistão abre uma frente, né, uma frente de preocupação na fronteira oeste da China que antes ela não tinha. Era isso que eu queria mostrar aí no mapa. O que a gente nota, pessoal, é uma quantidade muito grande de atores nessa região, né? Muito densa em termos de atores, né, Robert? E por falar em fofoca, já há rumores aí que a China está apoiando o Paquistão e o Afeganistão por conta da Índia também. Não duvida, a política ali, ela é bem... É o que a gente sempre costuma falar aqui, né, gente? É um tabuleiro, é um jogo de sinuca, na verdade, uma mesa de sinuca, né? Você bate numa bola aqui, você quer pegar uma caçapa lá do outro lado, né? Exatamente. Complicado, né? Eles vão atrás dos interesses deles. André Henrique, obrigado pelo super sticker aí. Gente, como é que tá aí, Albert? Como é que tá o nosso desconto aí para o curso da Rússia? Então, para quem acessar lá é www.treslawais.com.br. Acessa lá, compra o curso da Rússia, você vai ver, joga logo na primeira tela, usando o cupom Putin, você vai ter um desconto aí de R$30, de R$29. O curso vai de R$149 para R$120. Vamos aproveitar e dar o like também, pessoal. Só para falar um pouquinho do curso, esse curso ele dá um panorama muito bom da Rússia, ele dá uma visão geral assim bastante abrangente. Ele tem mais de 5 horas de videoaulas, né? A gente começa com um apanhado histórico, né, da Rússia, como é que surgiu desde lá
dos varegues, dos eslavos, etc., a Rússia de Kiev, os príncipes de Kiev, enfim, depois vem os Romanov, a gente fala bastante sobre os Romanov, o fim da dinastia Romanov, a Revolução Comunista, como é que foi depois da Revolução até a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, enfim, tem todo um panorama histórico aí, contando dando um contexto bem bacana da história da Rússia. Aí a gente entra com alguns dados geográficos, econômicos, etc., né? Populacionais, enfim, e aí a gente fala sobre o Vladimir Putin, que é o comandante Robinson, a gente fala sobre os interesses da Rússia na Europa Oriental, né? A gente fala sobre o Cáucaso, fala sobre o Oriente Médio, Síria, relações com a China. Então, é um curso, assim, ele dá em 5 horas e pouco, e mais todos os materiais de apoio que a gente disponibilizou, ele dá uma visão, assim, bastante abrangente, bastante interessante da Rússia. Porque é uma coisa que vale a pena, gente. Que o pessoal tem que olhar, tá, gente? A visão que nós vamos dar da Rússia para vocês não é aquela que a imprensa está passando. Porque a imprensa coloca muita coisa, né, do ponto de vista ocidental, e a gente procura entrar na cabeça do pessoal. Faz uma imersão na cabeça do russo, na cabeça do chinês, e é uma coisa diferente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, o pessoal comenta, né, o Paulo e o Albert comentam. Tem uma declaração do Putin com relação ao Afeganistão, que diz que os americanos ficaram 20 anos lá e só arrumaram problema. A gente percebe que a grande mágoa do Putin é a intervenção americana em outros países. Por quê? Porque eles têm problemas na Ucrânia. Isso é um fato. A Ucrânia é um problema muito sério para a Rússia. Então, indiretamente, quando ele está falando de Afeganistão, ele está falando de outros países que os Estados Unidos acabam fazendo assim, uma certa ingerência e que prejudica os interesses da Rússia. Porque uma coisa que a gente tem que olhar, pessoal, o jogo todo, ele trabalha em cima de interesses. A gente não tem nessa história essa moralidade a moralidade individual que nós temos com os nossos entes queridos, ela não vale para o cenário internacional, é um jogo de interesses. Se você olhar bem mesmo no cenário internacional, ninguém tem razão para nada. Os países estão buscando os interesses deles. Então, a gente percebe que a bronca do Putin, nesse caso, tá, é ingerência americana. Agora, o Biden falou aí, né, que os Estados Unidos vão mudar essa política, né? Eu queria que vocês comentassem isso. O Biden, o Putin, a ingerência americana, o final da guerra do Afeganistão. Qual que é a visão de vocês aí, Paulo? Albert também. Quando o Albert estava falando do curso, né, só para completar a minha parte do curso, né, eu fiquei bastante feliz com o resultado do curso, realmente, né? Porque a gente quer fazer uma coisa o melhor possível para o pessoal que vai adquirir o curso. O dinheiro não nasce em árvore, a gente sabe que o cara sua para ganhar o dinheiro dele, então ele quer investir numa coisa de qualidade. E realmente o curso, sem falsa modéstia, está bem legal. Quando o Albert apresenta, por exemplo, todo esse histórico da Rússia e a parte geográfica, e fala do Ruskiev, né? Que a Rússia nasceu em Kiev, né? E aí hoje o Farinazzo fala, o Robson fala, por que a Rússia é importante, por que a Ucrânia é importante para a Rússia. Lá no curso isso tudo está muito bem explicado, né? Por que a Ucrânia é tão importante para a Rússia? Porque a gente fala assim, né? Hoje em dia, você olha o mapa, você vê lá o mapa da Ucrânia, vê o mapa da Rússia, só que você tem que entender como é que tudo isso chegou a ser como é hoje, né? Exatamente. Qual é a identidade russa nasceu na Ucrânia, nasceu em Kiev. Exatamente. Foi formada em Kiev. Então, na minha parte, por exemplo, lá, eu falei lá, e em outras partes do curso também se fala, né? Qual é a importância da Crimeia, né? Por que a Rússia dá tanta importância para a Crimeia e para o Mar Negro, né? Que a Crimeia é uma península do Mar Negro. Como é que isso interfere nas relações, por exemplo, de Rússia e Turquia?
a Turquia controla os 2 estreitos que vão do Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, Bósforo e Dardanelos. Se a Turquia fecha aquilo ali, a Rússia não consegue sair para o mar quente, né? Ela só vai ter as saídas congeladas lá no Oceano Glacial Ártico, ou então lá no Pacífico, lá do outro lado. Então, assim, toda essa parte é muito bem explicada. Os interesses da Rússia no Cáucaso, né? Qual o interesse da Rússia? Por que as montanhas do Cáucaso atraem tanta atenção da Rússia? Por que Geórgia, Armênia e Azerbaijão, que são os países do Cáucaso, são tão importantes para a Rússia? Por que a Síria e a Líbia e a Turquia são tão importantes? Então, a China, qual a relação da Rússia com a China hoje, né? Quais são seus possíveis focos de tensão? Quais são as áreas onde elas concordam e atuam de forma concertada, né? Buscando interesses comuns? Então, tudo isso está lá no curso, com farto material complementar, né? Muitos documentos de apoio. Quem quiser aprofundar, vai encontrar lá material para download, para aprofundar seus estudos. Então, assim, eu acho que está bem interessante mesmo, bastante interessante. Bibliografia, a gente fala também do Ártico, por que o Ártico é tão importante. Exatamente. Ele é uma fonte de petróleo e gás riquíssima e ele vai trazer uma independência aí para a Rússia maior em relação à Europa, vai abrir novas rotas, com o degelo que está acontecendo. A gente fala sobre tudo isso também no curso. Tem um módulo só sobre o Ártico. Quem comprar o curso não vai se arrepender, não. Eu tenho certeza disso. O Luiz Fernando está colocando o seguinte, né? É óbvio que um país se relaciona com o outro, quer levar vantagem. Luiz Fernandes, eu sei disso. Os 3 lauais sabem disso. Você sabe disso também. Mas uma boa parte do público, infelizmente, não sabe disso. O que eu falo? A gente já tem uma razoável experiência fazendo lives aqui, são anos fazendo lives, né? O canal tem mais de 2.500 vídeos aí. Então a gente recebe uma carga muito grande de comentários aqui, gente. Não só aqui, mas em palestras, enfim, milhares de eventos, todo mundo aqui, os 3 lauais, todo mundo tem uma vida paralela fora do canal, com outras atividades, outros eventos. A gente estimula muito que o pessoal faça isso, eu acho que isso é muito importante, porque vai levando a ideia da comunidade para outros veículos, né? Mas o fato, Luiz, é que uma boa parte da população, ela enxerga os países segundo seus próprios interesses. Então, a pessoa, ela simpatiza mais com um determinado país, fala, não, isso aqui é bom para o meu. Nem sempre. Nem sempre isso acontece. É muito complicado, gente. As relações entre países, elas levam em consideração diversos interesses, e não só interesses imediatos, às vezes interesses que a gente não está conseguindo nem vislumbrar hoje. A gente não está nem vendo o interesse, mas o pessoal já está olhando lá na frente. Eu vou dar um exemplo que eu citei no curso, que é interessante, que é sobre o Vladimir Putin, tá? Em 2008, teve a independência do Kosovo, uma ex-Jugoslávia, né? O Putin não gostou nada disso, nada. Ele não gostou nada, porque contrariava os interesses da Sérvia, que é uma aliada da Rússia. Ele não gostou nada, mas ele entubou. Em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, ele usou o mesmo expediente, falou, tem o precedente Kosovo. O precedente Kosovo, tá? Autodeterminação, então a Crimeia pode se tornar uma região autônoma. Então é complicado, gente, né? Ele guardou essa carta na manga por 6 anos. Ele entubou, ficou quieto, guardou por 6 anos. Na hora que ele teve a oportunidade, ele veio com a carta. Por que eu estou falando tudo isso? A gente precisa tomar muito cuidado, porque nós temos o problema indígena aqui no Brasil, em áreas que são de interesse internacional. Nada impede que o dia de amanhã, tá, algum país aí, ou um pool de países, venha usar esse precedente contra o Brasil. Robert, o pessoal está perguntando aí se tem desconto no pacotão 3 em 1 de cursos aí. Como é que é esse negócio? Você que é o combo olímpico? É.
Ele já tem um desconto, né? O combo olímpico a gente lançou quando das Olimpíadas, né? Para comemorar as medalhas do Brasil na época. Mas o combo olímpico ele junta o curso da China, né? O Despertar do Dragão, ele junta esse curso agora da Rússia e o curso básico de inteligência. São 3 cursos. Esses 3 cursos, o preço normal deles seria, se você comprar individualmente, seria de R$447, e ele está por R$400, se eu não me engano, no pacote. Comprando os 3, sai por R$400. Você pode parcelar, isso é uma outra coisa, você pode parcelar no cartão de crédito em 3 vezes sem juros ou em 6 vezes com um jurinho só de 5% para cobrir as despesas lá do cartão. Mas tem um pessoal aí perguntando de Pix também. Tem, aí a gente pode fazer também, porque o pessoal que não gosta de usar cartão de crédito, a gente também faz. Você pode fazer um Pix, aí você entra em contato com a gente através do próprio site dos Três Lauais, você manda uma mensagem ali, ou através do site Velho General, né? O e-mail é contato@velhogeneral.com.br. E aí eu te passo os dados para fazer um Pix ou para fazer um depósito, se quiser pagar por boleto, é que aí a gente não consegue fazer com esses meios, a gente não consegue fazer de forma automática no site ainda, mas a gente faz também, e aí a gente faz manualmente a inscrição. Então fazemos qualquer negócio. Fazemos qualquer negócio, que nem aquele personagem. Essa cara de turco do Albert aí não é por acaso, né? O Albert é armênio, não é catalão, não, ele é armênio. Catalão, é que vocês não conhecem a Catalunha. Paulo, eu vou te passar uma pergunta aí do Rafael. Ele está perguntando se a gente acha que o serviço secreto atuou para fortalecer o Talibã na região. Qual que é a tua visão disso? Olha só, oficialmente, o Paquistão era um aliado dos Estados Unidos em toda essa atuação no Afeganistão, né? Então, os Estados Unidos, inclusive, mandaram muito dinheiro para o exército do Paquistão. O exército do Paquistão se reequipou agora, nesses últimos anos, graças também a um maciço investimento dos Estados Unidos na reconstrução, no combate ao Talibã. Mas há quem diga, né, isso aqui nós estamos falando de achismo, né, que o serviço secreto paquistanês, de forma secreta, evidentemente, dava algum apoio ao Talibã, sim, ou seja, jogavam mais ou menos para os 2 lados. Para o Paquistão, a saída dos Estados Unidos da região não é bom, porque o Paquistão ficará um pouquinho órfão, né, desse apoio dos Estados Unidos. A partir do momento que os Estados Unidos saem do Afeganistão, não há mais razão para os Estados Unidos reequiparem o exército paquistanês. Então, se por um lado, né, o paquistanês comemora a derrota dos Estados Unidos, porque é a derrota do invasor que está ali do lado, né? Todo mundo ali do norte do Paquistão é pashtun, é tudo a mesma coisa, há esse sentimento. Por outro lado, os Estados Unidos... Isso é um ponto. E outra coisa, os Estados Unidos estão cada vez mais próximos da Índia. Vamos lembrar do Quad. Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão. A Índia, como ela se contrapõe à China, naturalmente, nessa contraposição à China, ela vai cair na esfera de influência norte-americana. E os Estados Unidos penderem para o lado indiano, é lógico que isso para o Paquistão, é ruim, né? Então é uma posição muito dúbia, né, a posição do Paquistão em relação ao Talibã. Não vamos esquecer também que a própria Al-Qaeda, né, o Osama Bin Laden foi morto numa ação norte-americana dentro do Paquistão. Será que o serviço secreto paquistanês não sabia que o Osama Bin Laden estava lá? É lógico que sabia. Evidente. Do lado de uma academia militar, né, Paulo? Do lado da academia militar do Paquistão. Então, assim, essa posição do Paquistão sempre foi muito dúbia. Sempre foi uma perna em cada canoa, né? E agora
talvez o Paquistão caia no colo da China. Também tem isso, né? A China está com pesados investimentos da iniciativa One Belt, One Road, inclusive a construção de um porto que vai dar acesso às mercadorias chinesas direto para o mar Arábico, né? Então, assim, as melancias vão se acertando ao longo no balançar do caminhão, né? Exatamente. Então, a melancia indiana vai quicando para o lado americano e a melancia paquistanesa vai quicando para o lado chinês. Ô, Paulo, você tinha que arrumar outra fruta, logo melancia, o pessoal vai massacrar a gente aí. Logo melancia, Paulo! Sem esquecer que o Paquistão e a Índia, logicamente, também fazem isso propositalmente, né? Às vezes eles têm interesses para um lado, interesses para o outro, e eles vão navegando aí entre os dois lados. Não é confortável para nenhum país estar do lado de uma potência muito mais poderosa, né? O Paquistão está do lado ali da China, uma potência muito mais poderosa, não é confortável, né? A Índia almeja estar no mesmo patamar da China, mas não está, né? Mas almeja. Então, assim, vão se equilibrando. São dois países dos BRICS, só que não tem nenhum investimento da Belt and Road da China na Índia. Então, é um equilíbrio muito frágil. Vamos todo mundo navegando nesse equilíbrio aí. Olha, o Stênio colocou um comentário aqui que eu achei muito legal. A ONU usou um plebiscito para dar independência ao Sudão do Sul. O Putin foi e também usou um plebiscito para dar autonomia à Crimeia. A comunidade internacional ficou louca com isso. Ele joga, né? O Putin é um jogador, pessoal. O Putin é um jogador. É um fato. Vocês têm que olhar, gente, que um dos hobbies do Putin é arte marcial. Ele gosta de lutar. Não sei se ele luta judô, qual que é o esporte. Eu não estou lembrado agora. Eu acho que é judô. Judô, né? Eu acho que é judô. Então, ele faz muita analogia com essa história de usar movimentos do adversário para favorecer seus objetivos. O Putin, gente, ele é muita coisa. Mas bobo ele não é. Ele é muita coisa. Você pode chamar o Putin de muita coisa. Você pega o dicionário lá, você vai achar muita coisa para enquadrar ele. No bobo, você vai ter que forçar a barra, porque ele usa esses subterfúgios. Mas eu acho interessante... Agora Robson, também é o seguinte, né? É mais fácil o cara ser um bom lutador de judô se ele senta na cadeira de membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, né? Exatamente. Exatamente. Tanto ele quanto o Xi Jinping, assim, na verdade, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia, eles têm... Lembra do 007, aquele, o 00, que era a licença para matar? Exatamente. O permanente do Conselho de Segurança da ONU, ele é mais ou menos inalcançável pela comunidade internacional, porque ele tem o poder de veto, então ele faz mais ou menos o que ele quer, né? A gente não pode esquecer essa condição, né? Mas é engraçado, Paulo, você tocou... o que é bacana na casa dos três lá é o seguinte, gente, é que o pessoal traz uns inputs, o Albert, o Paulo, eles vão colocando aqueles ingredientes na sopa e no final a audiência é brindada com um prato maravilhoso. Que essa colocação do Paulo aí, eu acho importante, porque, por exemplo, domingo, o Emmanuel Macron estava querendo criar um tipo de um corredor ou instar o Talibã a liberar refugiados, facilitar a liberação, etc. E esse negócio não andou. E eu acho muito difícil que Rússia e China vão se alinhar a alguns interesses de Europa e Estados Unidos com relação ao Afeganistão. Eu não sei, sou meio cético com relação a isso. Vocês querem dar uma opinada aí? Como é que vocês acham que eles vão se entender com relação ao Afeganistão ou vão levar as rusgas para lá também? Eu acho que eles não vão se entender nem com o Afeganistão e nem com nada. O Camargo eu vou falar, viu? Acho que não, eu acho assim, eu acho que a ideia do tal do corredor humanitário
é uma ideia de difícil execução, né? Ninguém vai mandar tropa agora para o Afeganistão para garantir um corredor humanitário. Se for esse o desenho, eu acho muito difícil. Mas eu acho que tanto Rússia e China podem sim apoiar uma ideia, né, de tentar convencer o governo talibã a cumprir uma coisa que o próprio Talibã prometeu, né? O Talibã prometeu que quem quisesse sair poderia sair. Ele falou isso. Então, assim, talvez Rússia, China, Estados Unidos, talvez Rússia e China se unam ao Ocidente em pressionar, em cobrar, né, o Talibã para que cumpra essa promessa que, afinal de contas, o próprio Talibã fez, né? Agora, não acredito que seja tropa no Afeganistão por um bom tempo do Ocidente, eu não acredito, né? Eu também acho. Do Ocidente, não acredito. Não sei se a China não vai ter que mandar tropa daqui a um tempo, né? O que seria uma quebra de paradigma muito grande. Mas eu não sei. Há rumores aí que também, a China parece não que tem experiência, a China não tem nenhuma experiência de combate, hein? Há muitos anos que a China não tem experiência de combate. Então, se houver uma instabilidade no Afeganistão que venha incomodar a China lá em Xinjiang, será que ela não vai ser o próximo império a enfrentar as montanhas afegãs? Eu não estou dizendo que isso é provável, não, nem. Não estou dizendo que é provável. Eu não acho que seja provável. Estou só dando uma voada aqui com os pensamentos, né? Uma pequena possibilidade. Hoje eu vi uma matéria aí que a Nikki Haley, que era... Eu não me lembro qual era o cargo dela no governo do Trump, ela estava dizendo Acho que ela é embaixadora na ONU, se não me engano. Embaixadora na ONU, né? Isso, é isso aí. Ela estava dizendo que a China... Parece que ela teve alguma informação lá de que a China parece que está querendo tomar conta, né? Administrar a base aérea de Bagram. Tá vendo? Eu não sabia, eu não tinha essa notícia, não. Eu li isso hoje. Essa base aérea de Bagram já trocou de mão, hein, gente? Vamos ser sinceros, já ficou na mão de soviéticos, de americanos. Agora é central. E é maior, inclusive o Biden e os militares americanos agora foram criticados por eles abriram mão da base aérea de Bagram, porque parece que ela tem uma infraestrutura melhor e é maior do que o aeroporto de Cabul. Olha só, uma potência só se transforma numa superpotência militar quando ela começa a mandar tropa para fora, gente. Sim. Então, assim, se a China chegar num ponto em que ela queira se afirmar dessa forma, ainda mais com um presidente como o Xi Jinping, talvez esse paradigma seja quebrado. Não sei. Xi Jinping agora proibiu os videogames, vocês viram aí? Para menores de idade. Na verdade, ele proibiu, ele permitiu de sexta a domingo 1 hora por dia. De segunda a quinta é proibido. São 3 horas por semana. 1 hora por dia de sexta a domingo. Malandro. Ali o negócio é complicado. Ali a coisa é muito complicada, gente. Ali é muito complicado. Eu vou mostrar para vocês o mapa do Afeganistão, gente, da South Front, que é um site muito bom para a gente ver essas atualizações aí, e a gente vai comentar alguma coisa aqui para vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar o mapa aqui para vocês. Está aqui o mapa do Afeganistão. Olha, vocês estão vendo aí, esse é o mapa recente da South Front. Esse aqui é a região do Panjshir, tá? Então, em vermelho você tem o controle do Talibã, né? As poucas áreas que sobraram no controle do governo, a presença do ISIS aqui no mapa, eles colocaram um outro ponto aqui, não dá para a gente ver. Mas as áreas contestadas são poucas mesmo. Pelo que a gente vê aí, o Talibã ele já está controlando aí a maior parte do Afeganistão. Eu acho que essa história toda do Vale do Panjshir aí
vai depender muito de apoio externo, que esse pessoal vai precisar de dinheiro e de recursos para sustentar uma guerra contra o Talibã. Né? Vai ser muito complicado para eles. Muito complicado. É realmente muito complicado. Não acredito que vá muito longe isso aí, não. A não ser que encontre apoio na população afegã, né? A gente não sabe. Pode ser que aconteça, né? Se encontrar apoio na população afegã, eles podem partir aí para uma estratégia clássica de guerra de guerrilha, né? Mas se não encontrar apoio, é difícil. Os descontentes sempre vão ter, né? Os descontentes sempre vão ter. Muito e difícil. A tendência para ter descontente, ela não é pequena, Robson, porque, veja bem, a população afegã é uma população muito jovem, né? As condições de vida no Afeganistão são muito ruins. A expectativa de vida no Afeganistão é muito baixa. Então, a média de idade do Afeganistão é 18 anos. 18 anos, nasceu e viveu até hoje a vida toda num governo que não... muito menos radical, né? Governo que não era radical. O governo islâmico, uma república islâmica, com o Congresso funcionando, com mulheres representantes, com meninas estudando, né? Então, assim, esse pessoal, será que vai estar pronto para receber um governo completamente diferente? Num mundo globalizado, num mundo em que esse pessoal tinha acesso, pelo menos os que moravam nas grandes cidades, aqui no interior não, né? Mas quem morava nas grandes cidades, essa juventude de classe média baixa, e que tinha acesso a isso, será que vai concordar com o governo talibã? Isso é uma incógnita, a gente não sabe. Eu acho uma coisa complicada, gente, no seguinte aspecto, né? O pessoal teve 20 anos para resolver o problema, né? Agora vai ficar bem difícil. Retomar tudo que o Talibã, reconquistar tudo que o Talibã já tomou, ainda mais agora com o presente que os americanos deixaram aí, em termos de armamentos e veículos, eu acho bastante complicado. Mas tem que ver quem quer isso. Tem a questão das drogas também. O coronel Vieira, o Vieira Silva, né? Uhum. Ele acabou de me mandar um mapa aqui, ó, sobre a rota do tráfico de heroína do Afeganistão para a Europa. Passa tudo pela Rússia. Posso compartilhar esse mapa aqui? Manda aí para gente. Vê se deu aí. Vamos lá, tá aqui já. Show. É interessante, né? O Afeganistão, a Europa, essas são as rotas do tráfico de heroína. Passa tudo passa uma parte enorme aqui pela Rússia. Então, você vê nesse mapa aí, Albert, olha só, o que sai pelo norte sai justamente pelo Tajiquistão, Uzbequistão ali, né? Exatamente. E o que sai por oeste sai pelo Irã. Então, são aquilo que nós conversamos desde o início, né? São os países mais afetados, né, por tudo isso que está acontecendo. Exatamente. Isso foi uma dica do Coronel Vieira. Obrigado pela dica. O grande Coronel Vieira, nosso ex-adido aí na Polônia e República Tcheca. Da turma do Paulo, essa turma é brilhante, cara. Quanto mais eu encontro o pessoal da turma do Paulo aí, mais eu fico espantado de ver o nível preparo dos oficiais. Eu tive recentemente com o Coronel Negrão, das Forças Especiais, aí eu tive num evento com ele. Fiquei espantado de ver. Realmente uma turma muito boa, viu, Paulo? Está de parabéns, uma turma brilhante. O Negrão não é da nossa turma, não. Ele não tem essa honra, não, viu? O Negrão não é de 90, não? Não, olha só, tem vários Negrão, né? Tem um Negrão da minha turma que é piloto, general Negrão, que é de 90. Mas esse Negrão Forças Especiais, ele é de 92. 92. O Robson e Albert, vocês sabem que todo mundo que passa pela academia,
sempre fala que a sua turma é a melhor, né? Todo mundo fala isso. Não, minha turma é a melhor. Só que, no meu caso específico de 90, a turma do Vera Silva também, é verdade, entendeu? Então, autêntica, Paulo, autêntica. No nosso caso é verdade, entendeu? A minha é de 89. E a gente faz muita guerra, cara. Acho que raras vezes uma turma tão guerreira passou pela academia. Ontem teve um almoço lá no CMO e a gente reuniu os remanescentes da turma que estavam no Mato Grosso e eu que vim de fora, né? Mas foi muito legal, muito bacana ver. Esses encontros de turma são uma coisa fora de série. O Zé Fernandes está fazendo uma pergunta aqui, gente, que é uma reflexão, na verdade, né? Quantos desses jovens formavam parte das fileiras do exército do Afeganistão? E agora vão formar uma super resistência? É verdade, é muito difícil. Olha, gente, eu acho assim, eu ainda quero fazer um especial só sobre o Afeganistão, só sobre o que aconteceu lá. Porque o que eu noto é que muita gente não entendeu que o que estava sendo passado sobre o Afeganistão para o mundo era muito diferente do que estava acontecendo lá. Na maior parte do tempo, o governo controlava Cabul e as capitais provinciais. O campo, muitas regiões do campo trocavam de mão toda hora. Às vezes estava na mão do Talibã, às vezes estava na mão do governo. Então é muito complicado essa situação do Afeganistão, gente. A imprensa está querendo vender como se durante todo o tempo o Afeganistão fosse uma coisa só. Eu acho que durante todo o tempo ele foi muitas coisas, né? Aí, se vocês quiserem opinar aí, fiquem à vontade. Porque é um estudo de caso, eu já vejo muita gente falando aí, que vai ser um estudo de caso interessantíssimo de combate à insurgência, de fracasso no combate à insurgência. Se vocês quiserem opinar aí, vou deixar à vontade. Uma das coisas que eu já li bastante a respeito, aliás, isso não só para o Afeganistão, mas vários países da região ali, é que fora das grandes cidades, fora de Cabul, né, as cidades maiores, o afegão médio, vamos dizer assim, né? O afegão médio é boa. Nesse caso, literalmente, o afegão médio. O afegão médio, ele não sente lealdade ao Afeganistão. A lealdade deles é para a etnia, eles não têm tanto esse sentimento de país como a gente tem aqui. É diferente para eles, né? E uma coisa que eu já li também aí, com relação a essa questão, essa pergunta não lembro o nome do rapaz aí que fez a pergunta, quantos eram soldados afegãos, eu já li uma análise aí que, inclusive, a gente publicou no Velho General, que o Talibã soube explorar muito bem isso. Né? O cara diz lá que um dos erros, vamos dizer assim, uma das coisas que os americanos não deveriam ter feito era anunciar uma data de saída. A partir daí, o Talibã ele soube explorar isso muito bem. Então, você era um soldado do governo afegão, vamos dizer, né, do exército regular do Afeganistão, a mensagem para você era a seguinte: bom, daqui a pouco os americanos vão sair, eu sei onde está a tua família, eu sei qual é a tua vila, ou você pode mudar, né, se alinhar com a gente agora e tudo bem, beleza, tranquilo, ou você vai ter problemas. Isso sério. Aí foi um erro, Albert, inacreditável, né? Você se autolimitar. Olha, quando você dá uma data, fala assim, eu vou sair até 11 de setembro, você mesmo está fechando as suas alternativas, pô. Você mesmo se impõe um limite. Isso foi um erro inacreditável. Você fala, não, vou sair, estou saindo. Não, agora eu vou esperar um pouquinho mais. Não, o cara e um dia ele sai, pô. O cara se autolimitar, o cara se autoimpor uma barreira é inacreditável, né? Inacreditável. Porque aí você deu um discurso para o Talibã dizer assim, olha, você mesmo falou que ia sair até o dia 11. Por que não saiu ainda? Você não está cumprindo o que você prometeu. Exatamente. Então, assim, se tem uma explicação, eu não entendi. Realmente não entendi. O que o Robson falou antes é porque é o seguinte, né? A campanha, ela começa desde o tempo de paz, com os planejamentos, né? Depois você vai fazendo o shaping, né, do ambiente, você vai conformando o ambiente estratégico a teu favor,
aí você vai para a guerra, e depois o último passo pela doutrina americana é o tal do state building. É você construir o país de modo que você vai criar instituições. Não estou dizendo que isso é certo, estou dizendo que isso é como eles pensavam. Exatamente. Você vai construir instituições, um país democrático, que a partir daquele momento ele vai andar com as próprias pernas e não vai permitir que surjam as ameaças que te levaram à guerra lá atrás. Ponto. Enquanto ele estava na primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte, estava tudo certo. Olha só, os Estados Unidos mataram Bin Laden. Os Estados Unidos impediram atentados terroristas nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. Não aconteceu nenhum atentado terrorista. Então, os Estados Unidos tiraram o Talibã do poder. Só que no state building, eles falharam. Falharam por uma série de motivos, uma série de razões, que aí nós vamos precisar de umas 20 lives para falar de todas as razões que eles falharam. Mas aí é uma derrota militar ou é uma derrota política, político-estratégica? Porque você entregar só para o militar a tarefa do state building é muito complicado, entendeu? Você tinha que ter mandado tudo para lá, tudo, e não mandou. É tudo feito pela metade, entendeu? Por exemplo, um país agrícola. Quem que vai desenvolver a agricultura daquele país? Tinha que mandar técnicos agrícolas, equipamento, fazer um planejamento, financiamento. Não é um coronel Forças Especiais americano carregando lá uma mala de dinheiro e pagando para o agricultor fazer a semeadura que vai resolver o problema. Pô. Não vai. Então, o que falhou? Falhou o tal do state building. State building é essa mesma análise desse é um inglês, esqueci o nome dele. Nessa mesma análise, ele fala sobre essa questão do state building também. Uma das coisas que ele fala é o seguinte: os americanos que estavam lá nessa função, nessa atividade de state building, eles conhecem o pensamento, vamos dizer, eles sabem como se comporta, quais são os anseios, etc., dos afegãos da cidade grande, de Cabul e cidades maiores. Eles não têm a menor ideia de como é que pensam e quais são os valores do plantador de melancia. Do afegão médio ali que mora nas montanhas ali, que mora na melancia. Esses caras aí, eles não fazem a menor ideia do que esses caras pensam, querem, acham. Então, assim, isso também acaba que é difícil você chegar a implantar valores ocidentais numa sociedade que não quer esses valores e que você nem sabe direito como é que eles pensam, nem sabe direito o que eles querem. Né? Mas é que tá, né, Robert? Você colocou um ponto agora interessante. Vai. A gente já estourou o horário da live. Pode ficar mais 10 minutos aqui, gente? Pode ser? 10 minutos. Paulo, Robert, tá certo? Porque tá muito legal o papo. Deixa eu falar uma coisa. Você colocou o ponto fulcral agora, né? O pessoal cometeu uma série de erros. Mas, gente, ficar errando por 20 anos e ao custo de 2 trilhões de dólares é uma loucura tudo isso. São 2 décadas. Né? Será que nesse meio tempo não houve uma autocrítica, não houve um controle da ação planejada, sei lá, uma avaliação, né, do que aconteceu até agora? Vamos fazer uma crítica disso tudo. Complicado, né, gente? Muito complicado. Eu acho que houve, Robson, só que eles sabiam que no momento que eles tomassem a decisão de sair, ia acontecer o que aconteceu. Então eles foram empurrando com a barriga, entendeu? Agora nós temos que entender também o seguinte, pessoal. A estratégia norte-americana mudou. Mudou. A guerra ao terror, ponto final, acabou. Os Estados Unidos não vão mais fazer isso. Então, olha só. Guerra Fria, fim da União Soviética. Então, Guerra Fria. Combate. Qual era a hipótese de emprego do americano? Vamos combater o Pacto de Varsóvia, a OTAN contra o Pacto de Varsóvia. 91, fim da Guerra Fria, os Estados Unidos venceu. Fim da história. Fukuyama, fim da história. O liberalismo triunfou, todos nós seremos democráticos. Isso vai durando até 2001. Né? Então, antes disso tem a Guerra do Golfo, mas a Guerra do Golfo é motivada pela invasão do Kuwait, né? Não foi uma guerra ao terror, foi a Guerra do Golfo, motivada pelos motivos de sempre da guerra, né? Controle do petróleo lá, etc. Muito bem.
2001, atentados de 11 de setembro, os Estados Unidos olhou e falou assim, peraí, eu não tenho mais um opositor convencional, a União Soviética não existe mais, a China não era ameaça em 2001, e, caiu as Torres Gêmeas e o Pentágono foi atacado. 3 mil americanos mortos. Guerra ao terror. Então, se criou a guerra ao terror. Em 2008, com a nova estratégia de defesa americana do general Jim Mattis, acabou a guerra ao terror, pessoal. Voltou a confrontação entre potências. O problema dos Estados Unidos não é o Talibã, pô. Os Estados Unidos não estão mais preocupados com o Talibã. O Talibã e o Afeganistão que se virem, certo? Eles estão preocupados com Rússia e com China. Isso está escrito nos documentos dos Estados Unidos, está escrito nos documentos da OTAN, é só ler lá. Então, assim, os Estados Unidos não estão mais preocupados. Então, assim, eles vão sofrer agora, foi um revés, uma derrota muito marcante, tudo. Vai passar. Essa é a minha convicção. Agora, os Estados Unidos são uma potência militar do mesmo nível, não são? Isso é uma outra discussão. Agora, que eles não estão mais preocupados com a guerra ao terror, não estão. A não ser que daqui a 10 anos, 5 anos, aconteça um novo 11 de setembro. Mas na circunstância atual, a preocupação deles é Rússia e China. É bem pragmático isso. Aí eu acho objetivo. Eu acho que eu faria isso também. Eu já falei aqui várias vezes, falei, gente, a saída do Biden, do Afeganistão, tá certo que foi feita de maneira atabalhoada, mas a decisão de sair, não como sair, mas o de sair era a única possível, porque é exatamente isso que o Coronel Paulo está falando aí. Tem uma ameaça muito maior aí, que é esse bloco Rússia e China, se é que já se consolidou como um bloco, mas parece que está a caminho disso, né? Complicado, muito difícil. Porque a gente tem que olhar uma coisa também, né? Os recursos são finitos, gente. Os recursos são finitos. Não dá para os Estados Unidos ficar mobiliando exércitos no mundo inteiro, né? Eles têm que focar agora contra uma ameaça gigantesca, que é essa associação Rússia e China. Muito difícil o cenário que está se desenhando aí fora. Inclusive, eu tinha mencionado o Ártico lá atrás, quando eu estava falando do curso, e a China está se transformando num player importante no Ártico também, porque o Ártico está aproximando a Rússia e a China. A Rússia tem um poderio militar muito grande naquela região, com essa questão de novas rotas se abrindo, degelo, etc. Eles precisam desenvolver essa nova rota, precisa criar infraestrutura, etc. A China vai financiar isso, vai financiar esse desenvolvimento, colocar tecnologia e tal. Eles vão fazer um acordo lá, os russos vão, enfim, ceder alguma coisa, algum direito, alguma coisa, mas, enfim, é uma aproximação muito forte, Rússia e China lá no Ártico, e isso preocupa muito os americanos. Mas isso aí, o Albert, também é um ponto de atrito, hein, entre eles. Porque para a Rússia, o Ártico é o quintal deles, né? Exatamente. Então, assim, e aquela Rota Norte que encurta muito... Eu estou tentando achar aqui ver se eu consigo achar aqui um mapinha que eu tenho para mostrar isso, se der aqui, se o Robson concordar. Lógico. Você é dono aqui, Paulo. Você e o Cabanhé são donos. Quando vocês vêm na live, eu viro passageiro de patrulha. Eu não estou achando aqui. Qual mapa? É um mapa que mostra o Ártico, né, da Rússia. Mas o que acontece? Com a mudança climática, né, com o degelo do Ártico, você consegue hoje em dia levar produtos da Europa para a Ásia, passando pela Rota Norte, passando pelo Ártico, por muito mais meses durante o ano. Então, uma rota que era usada 1, 2 meses só no ano, passa a ser usada 7, 8 meses no ano. Então, ela se torna viável economicamente. E toda aquela Rota Norte é controlada pela Rússia. Todo o litoral do Ártico, lá em cima, no norte, é litoral russo, né? Só que a China está começando, né, como em todos os lugares, a mandar seus navios passarem por aí. Então, isso pode também ser um ponto de atrito no futuro, né, entre russos e chineses. Lá no curso, quem fizer o curso, eu falo de vários pontos de possíveis, que a Rússia e a China hoje têm muitos interesses em comum,
mas eu falo dos vários pontos possíveis de atrito, né? Então, o Oceano Ártico é um, a Manchúria e a Sibéria lá em Vladivostok, para quem jogou o War, sabe onde é que fica Vladivostok, é outro, os países da Ásia Central são outro, a influência sobre a Mongólia é outro, então tem vários pontos em que pode haver, sim, algum atrito. A questão é que, apesar desses pontos de atrito, no momento, a ameaça americana, vamos dizer assim, né, entre aspas, acaba sendo o que está pesando mais por enquanto. O que acontece é que com a invasão da Crimeia, né, Albert, e a invasão da Ucrânia, o conflito na Ucrânia, o Ocidente se fechou para a Rússia, né? Sim. Várias portas foram fechadas, sanções econômicas e tudo. Aí o russo olhou para o Ocidente assim, porta fechada. Aí ele olhou para o Oriente, o chinês fez assim para ele e falou, vem cá, meu filho. Aí ele foi, pô. Exatamente. Eu já falei aqui várias vezes, foi um erro estratégico enorme. Um erro estratégico enorme. E o Ocidente vai pagar muito caro por isso. Eu acho que foi um dos maiores erros estratégicos de nosso tempo, foi isso aí, deixar da Rússia ter ido para o outro lado. Agora, então, podia fazer uma... Nós já falamos sobre isso em outra live, né, Robson? Podia fazer uma política do Kissinger ao contrário, né? Do Nixon ao contrário. O Nixon se aproximou da China para isolar a União Soviética, agora ele poderia se aproximar da Rússia para isolar a China. Mas é difícil, né, que isso aconteça. Paulo, a gente precisaria de ter no início dos anos 2000, o Putin chegou a insinuar lá, na época, para o secretário-geral da OTAN da época, que a Rússia poderia, né, em algum dia aí, ser membro da OTAN e tal, mas eles... O russo, ele tem um trauma, né, um medo de ser invadido muito grande, porque ele foi invadido várias vezes, né? Exatamente. Várias vezes. Foi invadido pela França de Napoleão, pela Alemanha de Hitler, antes disso pela Suécia, pela Polônia. Foi invadido por um monte de gente, né? Então, no curso a gente fala isso também, né? Mostra o mapa físico da Rússia e mostra que da Europa até quase lá o Pacífico é uma estrada de campo, como dizem, né? É uma planície que o invasor vai embora. Mas, embora ele tenha esse medo, né? Por isso a preocupação dele com a Ucrânia e com a Bielorrússia e com os países do Cáucaso, né? E do Báltico, o russo sempre quis ser europeu, né, cara? O russo não quer ser asiático. Pergunta para um russo lá de São Petersburgo, para um russo de Moscou, se ele tem mais proximidade cultural com a Europa do que... O russo é o cristão ortodoxo, pô. O russo não é budista. O russo não tem nada a ver com isso. Infelizmente, eu coloco as coisas dessa forma, gente. Em 1971, 72, quando a gente tem a aproximação dos Estados Unidos com a China, alinhou vários planetas, né? Você tinha um presidente extremamente pragmático, que foi o Nixon, que foi o estadista, essa que é a verdade. Você tinha a guerra do Vietnã, que os Estados Unidos queriam ir embora. O Nixon tinha assessores excelentes, um deles é o Kissinger, mas não era o único. E do outro lado, você tinha o Mao Tse-tung querendo se aproximar, e o Zhou Enlai, que era um premier fora de série, né? Um chanceler fora de série. Então, é difícil. Foi uma constelação, um alinhamento de planetas que nós não temos hoje em dia. Olha, gente, esse período, 1971, 72, a reaproximação dos Estados Unidos da China tem que ser estudado por vocês. Foi uma aula de diplomacia, uma aula de negociação, uma aula de projeto de Estado. Porque os americanos mataram 2 coelhos com uma cajadada só. Isolaram a União Soviética e saíram do Vietnã, que é o que eles estavam querendo fazer, né? Mas, tão cedo, eu acho que a gente não vai ver um outro alinhamento de planetas, não. Gente, todo mundo que aparece um Kissinger. Né? Não é, Cabaé. Aquela geração acabou. O que tem aí hoje não dá. Eu já fiz vídeos comparando alguns presidentes aí. Não tem gente com o pragmatismo, a visão de mundo daquela. Um alinhamento fora de série. O Zhou Enlai, que era o chanceler do Mao, ele foi muito, ele operou muito, ele se deu muito bem com o Kissinger, né? Ele fazia era mais um contato entre o Zhou
e o Kissinger do que entre o Mao e o Nixon. Eles fizeram a aproximação para depois os líderes se encontrarem. Mas a gente não vai ver tão cedo o surgimento de líderes tão pragmáticos, não. Eu vejo uma era de muita mediocridade. Não sei se vocês estão enxergando as coisas dessa forma aí. E o prejuízo vai ficar para a geração que está vindo aí, né? O prejuízo vai ficar para a geração que está vindo aí. Gente, nós vamos caminhar para isso. Tá difícil de ver um Churchill por aí, né, Robson? Tá difícil, Paulo. E outra, né? Quem vai pagar é a geração que vem aí, pessoal. Quem vai pagar é um mundo mais instável, um mundo mais complicado, né? Esse é que é o fato. Porque bem ou mal... Será que um cara que disse... Porque também tem o seguinte, né? Nós somos frutos do nosso tempo, né? O cara prometeu sangue, suor e lágrimas e o povo falou, essa porra mesmo, sangue, suor e lágrimas. Né? O Churchill, né? Tô falando. Exatamente. Os ingleses. Será que um cara que prometesse hoje sangue, suor e lágrimas, como é que a população, né? Como é que o eleitorado ia ver um cara desse? Não sei. E eu querer iPhone, Uber e iFood. O Ocidente se tornou muito hedonista, né? Muito. Exatamente. Eu recebi uns vídeos, até repassei aí uns vídeos sobre o problema de drogas em algumas grandes cidades americanas e está virando uma crise realmente complicada. Mas isso a gente vai deixar para outras lives. Gente, eu vou fazer o encerramento para liberar vocês. Vocês vieram aqui para falar 1 hora, já ficaram 75 minutos, eu suguei vocês para caramba. Mas o fato é o seguinte, gente, quando tem esse alinhamento maravilhoso aqui, que é a Casa dos Três Lauais, que eu adoro receber eles aqui, eu acho que é o ápice do mês. Uma vez por mês a gente reúne os Três Lauais aqui, é o ápice, é um dos programas que o pessoal mais curte, mais fala. Quando é que vai reunir de novo? Quando é que... Mas é que todo mundo tem uma agenda apertada aqui, gente. Eu gostaria que vocês entendessem isso. Não é sempre que dá para fazer isso daí, mas quando tem é uma festa. Então, quero agradecer aí a presença de vocês, que além de meus companheiros de bancada, são meus amigos, pessoas que eu quero muito bem. E vou deixar as palavras finais para vocês dois aí. Acessem o curso www.treslauais.com.br. Lauai é LAOWAIS, treslauais.com.br. Curso da Rússia, cupom Putin, código do cupom é Putin, em minúsculo mesmo. Desconto de R$29. O curso está saindo por R$120, vale a pena. Não é porque nós estamos vendendo, nós que fizemos, mas o curso ficou muito bom, ficou muito legal. Paulo. E obrigado pela oportunidade aqui mais uma vez de estar com os senhores. Foi realmente, é sempre muito bom. Nós que agradecemos. Pessoal, foi um prazer, foi um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Faço minhas as palavras do Albert, né? A gente, quando faz o curso, é lógico que é um negócio, né? Nós estamos vendendo o curso, então é um negócio. Mas é uma preocupação que a gente tem sempre, que nós falamos, nós três falamos, é que nós temos um nome a zelar, né? Nós não vamos apresentar um produto ruim, nós queremos apresentar um produto, sempre o melhor produto possível. Então, ele é feito com muito esforço, com muita dedicação, e temos recebido as melhores referências, né, dos cursos que nós já colocamos no ar. Então, quem quiser, quem puder, quem tiver oportunidade, entre lá no www.treslauais.com.br e veja lá, se informe sobre o curso. E, Robson, muito obrigado pelo convite. Albert, muito obrigado por estar aqui com a gente. Sempre é um grande prazer estar aqui. Para mim, esse encontro é um momento de muita alegria, né? Um momento que a gente fica aqui entre amigos, discutindo assuntos que eu gosto, né? Eu gosto de estudar esses assuntos, eu gosto de escrever sobre isso, gosto de conversar sobre isso. Aqueles que puderem me seguir lá no blog, paulofilho.net.br, é um prazer, né? No Twitter, como lá também. E assim, vamos continuar conversando sobre esses assuntos, porque conhecer esses assuntos é muito importante para entender o mundo que nos cerca, né? Exatamente. E para não acreditar em qualquer bobagem que as pessoas falam por aí, né? O importante não é você concordar comigo, concordar com o Albert ou concordar com o Robson. O importante é você ouvir o que nós estamos dizendo, concordar ou discordar, formar a sua própria opinião e, a partir daí, entender o mundo, né? Traçar o seu entendimento de mundo. É isso que a gente se propõe a fazer, é para isso que nós fazemos os nossos cursos lá.
Tá bem, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado. É um grande prazer estar com vocês. Pessoal, obrigado. Para encerrar, eu queria dizer duas coisas só, pessoal. Primeiro, vamos dar o like, que vocês ajudam o canal. Vamos dar o like antes de vocês saírem. E segundo, também é o seguinte, vocês podem não perceber agora, mas essas coisas que estão acontecendo na Ásia vão influenciar as suas vidas e as vidas dos seus descendentes. Não tenho a menor dúvida disso. Todas essas transformações, esse ajustamento de placas tectônicas que está acontecendo entre as grandes potências aí, vai mudar as nossas vidas nos próximos anos. Eu não tenho a menor dúvida disso. E são mudanças tão rápidas, tão violentas e tão definitivas que fica difícil até a gente entender. Às vezes eu faço um vídeo de manhã, e de tarde a conjuntura já evoluiu, aquele vídeo está se desatualizando. Eu queria dizer para vocês que no final da noite ainda vai sair mais um vídeo hoje aí sobre o Tratado de Proibição de Armas Nucleares. Pessoal, muito obrigado. Se puderem ficar para o briefing aí, eu agradeço. E a gente volta amanhã sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Vamos dar um like. Olha o 11 da RCMEC aí. É, o melhor. Regimento Sentinela avançado na fronteira.